Boas-vindas a esta nossa análise sobre a complexa e, vamos confessar, fascinante evolução da avaliação psicológica. Hoje, a gente vai focar direto no desenvolvimento e na regulamentação dessa prática tão fundamental, olhando especificamente para o nosso cenário, o contexto brasileiro. Vamos direto ao ponto. Para começar, fica aqui uma pergunta que sempre surge quando a gente mergulha nessa área. Aplicar um teste padronizado é exatamente a mesma coisa que conduzir uma avaliação psicológica completa? Sabe, essa é uma confusão super comum no dia a dia da profissão, só que a verdade é que isso tem raízes históricas profundas e acabou moldando o próprio desenvolvimento da ciência da psicologia. Então, vamos quebrar esse mito logo de cara. Testagem e avaliação não são sinônimos de jeito nenhum. A testagem, no fim das contas, é só um mecanismo. É apenas uma ferramenta que a gente usa para estimar variáveis latentes, aquelas coisas impossíveis de observar diretamente, tipo um nível de ansiedade ou um traço de personalidade. Já a avaliação psicológica, bom, aí é o processo todo. É aquela investigação ampla, complexa. É toda a jornada para realmente conhecer o indivíduo e embasar uma tomada de decisão. Ou seja, o teste é literalmente só uma peça desse gigantesco quebra-cabeça. Parte 1. Origens históricas dos testes. Vamos dar uma olhada em como tudo isso começou. A rapidez do avanço científico no finalzinho do século XIX é absurda. Tudo ganha força lá em 1862, na Alemanha, quando Wilhelm Wundt cria o primeiríssimo laboratório experimental focado na introspecção. Um tempinho depois, em 1884, Francis Galton organiza aquele laboratório biométrico pioneiro. Então, pegando carona no trabalho desses dois, James McKim Cattell finalmente cunha o termo oficial teste psicológico, em 1890. O negócio se espalhou como fogo. E aí, o mundo virou de cabeça para baixo. Com a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um choque de realidade sem precedentes. De repente, existiu uma necessidade gigantesca, urgente mesmo, de selecionar soldados em massa para o combate. Só que, pensem bem, a base da testagem psicológica daquela época ainda engatinhava, estava no estágio super inicial e, francamente, cheia de falhas nas medições psicométricas. O resultado prático? Uma utilização global e generalizada de ferramentas que tinham uma qualidade altamente questionável. Parte 2. A crise no Brasil. Vamos trazer a história para cá. A profissão foi regulamentada aqui no país por lei federal lá em 1962. Parecia um excelente começo, certo? Mas aquela situação que parecia super favorável desandou muito rápido entre as décadas de 60 e 70. Teve uma abertura super acelerada de novos cursos de psicologia pelo Brasil afora, e isso bateu de frente com uma falta severa de professores qualificados. A consequência foi um declínio dramático na qualidade do ensino. Isso gerou uma incerteza gigantesca na formação e, claro, derrubou a qualidade das avaliações psicométricas que o pessoal aplicava no mercado. Toda essa bola de neve causou o que muitos pesquisadores chamam de a estagnação dos anos 80. E os motivos foram vários. A gente teve uma qualidade baixíssima nos materiais editoriais publicados na época, houve também o crescimento de um radicalismo ideológico que veio junto com a difusão do humanismo, e rolaram críticas pesadíssimas afirmando que os testes serviam mais para rotular e estigmatizar as pessoas do que para ajudar no desenvolvimento delas. O resultado de tudo isso, inevitavelmente, foi um abandono massivo dessas práticas no Brasil durante bons anos. Parte 3. Satyopsy e a retomada. O momento de virada. A partir da década de 90, a psicologia brasileira começou um processo super organizado para recuperar sua maturidade e o rigor científico. E olha, essa retomada não caiu do céu. Exigiu ações muito articuladas da classe profissional. O grande destaque foi a criação do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. E junto com isso, a gente viu surgirem novos cursos de pós-graduação totalmente focados nessa área, a abertura de vários laboratórios de pesquisa e o lançamento de revistas científicas inteiramente dedicadas a refinar a ciência da avaliação. Foi uma verdadeira força-tarefa. E aí entra o grande marco absoluto dessa nova fase, o SATCIPS, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Ele foi criado pelo Conselho Federal de Psicologia para funcionar como uma verdadeira peneira científica. A ideia é verificar se todo e qualquer instrumento usado no Brasil cumpre aqueles requisitos técnicos mínimos que são indiscutíveis, sabe? Coisas como base teórica sólida, precisão, validade estatística. E é um processo rigorosíssimo, feito por revisão de pares anônimos, bem na mesma linha do que acontece nas maiores revistas científicas do mundo. Parte 4. Autonomia e as diretrizes modernas. Como as coisas funcionam hoje. O nosso arcabouço regulatório atual simplesmente remodelou as práticas da área.
A Resolução 09 de 2018 é um texto denso, mas a gente pode quebrar em 4 pilares super claros. Primeiro, ela estabelece as condutas básicas do profissional. Segundo, torna obrigatório se subordinar ao SAT-CIP para todas as versões de testes. Terceiro, exige atualizações normativas contínuas para manter a validade dos instrumentos. E quarto, que sinceramente é a espinha dorsal de todo o processo, a garantia e o respeito inegociável aos direitos humanos durante a avaliação. Sem isso, nada feito. E para quem está no dia a dia da profissão, isso é uma baita vitória. As resoluções de hoje dão para a categoria aquela autonomia tão necessária. Quem atua na área agora tem o poder e, principalmente, a liberdade de decidir quais ferramentas vai usar. E o mais interessante, isso serve como um verdadeiro escudo jurídico contra locais de trabalho que tentam obrigar a aplicação de testes inapropriados. Desde que as metodologias escolhidas tenham o respaldo da ciência psicológica, autonomia garantida. Graças a toda essa evolução, a visão que a gente tem hoje é infinitamente mais dinâmica e abrangente. Ficou bem longe daquela ideia rígida de só aplicar uma provinha e pronto. O processo se expandiu de um jeito incrível. Hoje em dia, para enxergar o indivíduo de uma forma holística, a avaliação incorpora várias teorias diferentes, dados de questionários, informações não psicológicas e até relatórios de equipes multiprofissionais. É olhar para a pessoa por todos os ângulos possíveis. É justamente por causa desse nível altíssimo de complexidade que pesquisadores como Cláudio Rutz vivem batendo na mesma tecla. A produção de diagnósticos de hipóteses que podem literalmente mudar o rumo da vida de uma pessoa carrega uma responsabilidade imensa. E é por isso que uma formação básica robusta é simplesmente inegociável. Não dá para pular etapas ou ignorar a literatura científica antes de conduzir qualquer avaliação aqui no contexto brasileiro. Chegando ao fim dessa nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para reflexão. À medida que as nossas ferramentas e a própria ciência continuam a evoluir, de que forma as futuras regulamentações vão moldar a maneira como a gente desvenda essas camadas invisíveis e fascinantes da mente humana? É uma jornada incrível e a evolução dessa área com certeza está só no começo. Muito obrigada por acompanhar e continuem sempre explorando as complexidades que a psicologia tem a oferecer. Até a próxima!